Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí da hora que vocês vão assistir esse vídeo. A gente vai falar sobre o governo Dutra, o segundo governo Vargas e o Juscelino e o governo JK, né? Tentar fazer uma síntese aí breve para que vocês possam entender esse período. Bom, acabou o Estado Novo, né, em 1945 com a renúncia do Vargas. E aí teve eleição e o vitorioso na eleição foi o general Eurico Gaspar Dutra, numa eleição, numa aliança do PTB com o PSD, que eram os dois partidos ligados ao Vargas. O PTB para representar os trabalhadores e o PSD a burguesia que se beneficiou durante o Estado Novo. Ele foi eleito com 55% dos votos, né, numa vantagem muito clara, graças ao apoio do Vargas, né? O Vargas acabou declarando apoio ao Dutra, né? nos, é, nos momentos finais da campanha, e a gente atribui essa expressiva vitória do Dutra a esse apoio do Vargas. Bom, a política econômica do novo governo não foi a mesma adotada pelo Vargas, né? O Dutra vai adotar uma política já mais liberal, né? Não podemos dizer que foi exatamente o liberalismo que foi adotado pelo Dutra, né? Mas ele adotou uma política econômica um pouco mais liberal, favorecendo as importações, e aí a gente tem que lembrar sempre daquela conjuntura pós-Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos com potencial econômico imenso, né? E aí, se ele adota uma política mais liberal que favorece a importação, isso vai gerar rapidamente no Brasil um processo de desindustrialização e também de queima das divisas, dos recursos, né, de dólar que havia sido acumulado durante o Estado Novo. Então, essa política econômica do Dutra vai gerar uma crise econômica em pouquíssimo tempo, né? Muito por conta da desindustrialização e da queima de divisas que esse favorecimento de importação gerou. Tá? Bom, o Brasil se alinharia ao liberalismo econômico e passaria a receber um grande volume de importações norte-americanas, e foram essas importações aí que geraram que gerou essa queima de divisas e essa desindustrialização. Né? E aí, quando o Dutra percebeu o efeito negativo dessa política econômica, ele acaba adotando uma espécie de intervencionismo regulado, né? Onde ele vai intervir em alguns setores da economia, inclusive vai adotar um plano de intervenção que é o Plano SALT, para intervir em setores como saúde, alimentação, transporte e energia, mas isso lá em 1947, né? Já no segundo ano de governo, como está até aí num dos últimos tópicos. Bom, o resultado da adoção dessa política logo se evidenciou na queima das nossas reservas em moeda estrangeira, né, que foram pacientemente acumuladas aí durante os anos de guerra. Né? As reservas quase que desapareceram. Né? E foi muita grana que foi acumulada durante o Estado Novo, justamente porque o Brasil pôde se aproveitar daquela conjuntura de guerra para exportar mais e importar menos, inclusive estimulando a indústria substitutiva de importação, né, como a gente chama aquela indústria que é incentivada para diminuir a necessidade de importação. A indústria encolheu, né, como resultado dessa política econômica do Dutra, a dívida externa voltou a crescer e com isso aí vem toda aquela questão problemática, né, de inflação, de desemprego, né, de aumento do custo de vida, e isso vai refletir em insatisfações do movimento operário com esse governo. Mas, por outro lado, o governo ele vai adotar também uma política assim, bastante conservadora em relação aos movimentos sociais, em relação ao Partido Comunista, que vai ser posto na ilegalidade, né? A gente vai comentar isso mais à frente. Tá? Então, a partir de 1947, como resultado aí dessa política econômica dele, que meio que fracassou, né? O governo mudou as suas diretrizes econômicas, abandonando o liberalismo e incorporando um tímido intervencionismo. Né? Um tímido intervencionismo, é bom lembrar, não é aquele intervencionismo
do Vargas lá do Estado Novo. Não. É um time do intervencionismo, onde o Dutra vai estabelecer, por exemplo, uma limitação para produtos que podiam ser importados. Ele já vai estabelecer o que podia e o que não podia ser importado, justamente para evitar essa queima de divisa, essa importação excessiva que ocorreu em seu primeiro ano de governo. E aí ele adota, né, como eu já havia dito, o Plano SALT para investir em áreas mais sensíveis, como a saúde, alimentação, transporte e energia, a fim de evitar o impacto negativo aí da crise econômica em cima dos mais pobres. Ok? Bom, apesar de a economia brasileira ter crescido em média 6% ao ano no governo Dutra, o desperdício das reservas cambiais, né, que haviam sido acumuladas lá durante o Estado Novo, e a expansão da dívida externa não permitem considerá-lo um sucesso econômico. Né? Então, assim, não foi um fracasso total, porém também não foi um sucesso econômico. O Brasil cresceu, mas às custas de uma série de indicadores aí negativos, como eu já disse, inflação, desemprego, enfim. No campo da política internacional, o Dutra vai se alinhar incondicionalmente aos Estados Unidos, naquele contexto da Guerra Fria, né? E essa política de favorecimento de importação que ele adotou vai muito no sentido desse alinhamento aí que ele fez em relação aos Estados Unidos. É bom lembrar que o Dutra era um general que ele lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, né, contra o Eixo, e isso fez com que ele se tornasse um grande admirador, não só dos Estados Unidos, como da ideologia liberal. Né? E por isso que ele adotou uma política econômica de cunho mais liberal. Em maio de 1947, o registro do Partido Comunista foi cassado, o Partido Comunista Brasileiro, e inclusive os deputados, o Prestes, por exemplo, tinha sido eleito senador pelo partido, o Luiz Carlos Prestes, e todos aqueles que haviam sido eleitos pelo partido também tiveram as suas candidaturas cassadas, interrompidas, né? Por conta dessa posição que ele adotou em relação ao comunismo. Né? Ele era um anticomunista ferrenho por conta dessa simpatia aí que ele tinha com o governo dos Estados Unidos e com o liberalismo econômico. Bom, esse meio que insucesso, não insucesso total, mas assim, essa crise econômica do governo Dutra abriu caminho para que insatisfações surgissem, principalmente dentro do operariado, e isso serviu para que o Vargas voltasse com força, né? E ele que tanto combateu os comunistas durante o seu primeiro governo, de 1930 a 45, nessa campanha aí do segundo governo ele vai adotar um discurso muito próximo aos comunistas, né? Eu não vou adiantar isso não, porque como eu fiz esses tópicos, né, eu deixei ali abaixo uma citação aí que eu gostaria de ler com vocês para que vocês vissem o quanto ele apelou nos seus discursos para o apoio das massas, o apoio das esquerdas, né? E isso viabilizou a vitória dele, né? Fez ele presidente, eleito pelo povo, mas por outro lado, isso também articulou assim as oposições ao Vargas de forma assim muito intensa, né? Porque os setores conservadores, os grupos econômicos associados ao capital externo, eles logo trataram de perceber esse discurso mais popular do Vargas como uma inclinação ao comunismo e toda aquela paranoia no contexto da Guerra Fria. Né? A gente não pode esquecer do pano de fundo, do contexto, que é o contexto da Guerra Fria, que é o contexto dos Estados Unidos como o país mais poderoso do mundo. Ele já era um país mais poderoso do mundo, mas agora, após a Segunda Guerra, o poder deles econômico e político é muito maior. Né? Então, o Vargas foi eleito com 48% dos votos pela aliança do PTB com o PSD. O PSD, né, eu nem coloquei isso aí nos tópicos para tentar fazer de forma breve, para não ficar uma coisa longa, porque se vocês não assistem também, mas ele foi eleito
por uma aliança do PTB com o PSD, embora o PSD não tenha apoiado Vargas oficialmente. O PSD indicou uma candidatura própria do Cristiano Machado, mas informalmente indicou o apoio ao Vargas e aí ele foi eleito com 48% dos votos. A UDN reclamou um pouquinho, né? O Carlos Lacerda, como porta-voz ali da UDN, questiona essa vitória, dizendo que não foi com 50% mais um, mas a Constituição da época não exigia isso, tá? Mas como é que eu posso dizer, essa pirraça que o Carlos Lacerda e a UDN vão fazer, de não reconhecer a vitória do presidente, foi pequena. Nesse momento foi pequena. Na eleição do Juscelino Kubitschek, que sucedeu, não diretamente, mas sucedeu Getúlio Vargas, a UDN e o Carlos Lacerda vai fazer assim mais barulho, né? Porque ele foi eleito com um percentual ainda menor que esses 48 do Vargas, tá? Bom, durante o governo Dutra iniciou-se um debate sobre as estratégias de desenvolvimento econômico a serem adotadas no Brasil, lá no governo Dutra, né? Dois projetos surgiram e esses dois projetos eram, né, evidentemente opostos. Era o projeto liberal e o projeto nacionalista. Tá? Para o liberalismo, né, para o projeto liberal, a associação com capital externo é necessária, mais que necessária, né? Porque eles acreditam que o país não tem condições de promover sozinho o desenvolvimento econômico e industrial do país. Já o projeto nacionalista, que o Vargas defendia, né, ele priorizava a utilização do capital nacional no desenvolvimento da economia, né, no desenvolvimento da indústria. Tá? O PTB fez a sua opção, claro, pelo nacionalismo econômico, né? Afinal era o partido do presidente Vargas. A UDN fez a sua opção pelo liberalismo, né? Era a grande defensora do liberalismo. E no PSD a indefinição era a norma, né? Ou seja, existiam aqueles do PSD que eram mais pró-nacionalismo e existiam aqueles que eram mais pró-liberalismo. Era um partido que não tinha ali um consenso, né? Dificilmente um partido vai ter um consenso, mas no PSD esse consenso era mais distante ainda, o partido era mais dividido ainda, porque existiam aqueles políticos mais conservadores e existiam aqueles mais progressistas dentro do mesmo partido, né? E por isso que ele se dividiu aí no apoio ao Getúlio nessa campanha eleitoral. Tá? Bom, o Getúlio iniciou seu governo tentando desempenhar aí um papel de árbitro diante das diferentes forças sociais e políticas, coisa que ele já havia feito lá entre 30 e 45, tá? Mas agora a dificuldade vai ser muito maior, até por conta da conjuntura, que eu já falei diversas vezes, tá? No âmbito das Forças Armadas, uma divisão ideológica se cristalizara entre nacionalistas e seus adversários, que eram chamados depreciativamente de entreguistas, né? Porque defendiam a associação com o capital externo. E a aeronáutica, por exemplo, ela vai ser mais defensora do liberalismo do que do próprio nacionalismo, né? Essa divisão ela era talvez mais desigual, ela era menos desigual dentro do exército. A aeronáutica ela era muito mais anti-varguista do que pró-varguista, né? No exército existia uma divisão, digamos, mais equilibrada de algumas pessoas, de alguns militares pró-Vargas e de alguns militares contrários ao Vargas, né? Bom, o Getúlio precisava tomar medidas impopulares, né, a fim de controlar a inflação, que cresceu durante o governo Dutra. Entre junho e julho de 1953, ele nomeou para o Ministério do Trabalho uma figura bem conhecida dentro do PTB e dos movimentos sindicais, que era o João Goulart. João Goulart era cunhado era do Brizola, do Vargas não era não, era amigo, né? Era amigo do Vargas, era ligado ao movimento sindical, era ligado aos trabalhadores, era ligado às esquerdas, né? E ele nomeou para o Ministério do Trabalho ali para tentar dar uma acalmada nos movimentos sindicais, né? Nas greves que vinham ocorrendo.
até conseguiu dar uma contida, não conseguiu evitar as greves, né? Uma onda de greves tomou conta do país em 1953, mas o que ele conseguiu com a nomeação do João Goulart para o Ministério do Trabalho foi deixar as elites mais desesperadas ainda, né? A oposição ao presidente se intensifica nesse momento, né? O Carlos Lacerda e a UDN vai mirar assim, forte na figura do João Goulart, que era tido como mais esquerdista do que o Vargas, e aí o João Goulart vai propor o aumento de salário de 100% em virtude do alarde da oposição, da classe patronal e até mesmo dos militares, que acharam absurdo essa ideia de aumento de 100% do salário mínimo. O Vargas vai acabar demitindo o João Goulart, mas claro, aquela demissão assim mais política, não é? Para tentar acalmar os ânimos da oposição que ficaram desesperados com essa proposta do Jango, né? Como era chamado João Goulart. A partir de 1953, a política americana em relação aos países do terceiro mundo, né, como eram chamados os países em desenvolvimento, começou a mudar de rumo. E aí a gente tem que ficar sempre atento à questão da conjuntura. O presidente da época, o presidente dos Estados Unidos da época, o Truman, forçaram uma definição desses países, né, ditos de terceiro mundo em relação ao comunismo, queriam que esses países se declarassem anticomunistas, né, e coisa que não acontecia com o Vargas não fazia isso, pelo contrário, né, eu já comentei que ele teve um discurso de aproximação com as massas, né? Na campanha para ganhar a eleição e durante o seu mandato. Por exemplo, aí, não é, como vocês estão vendo, no comício do dia 1º de maio de 1951, o Vargas adotou um discurso de maior aproximação com as massas, convocando os sindicatos a ajudá-lo na luta contra os especuladores e os gananciosos, né, como ele se referiu ao capital internacional, né, e à elite mais conservadora que se colocava contra ele. E olha a frase que ele disse, né, nesse comício. Né, se vocês tomarem atenção, vocês vão perceber que ela é bem à esquerda, digamos, né? E olha o que ele diz: como cidadãos, a vossa vontade pesará nas urnas. Como classe, podeis imprimir o vosso sufrágio, o vosso voto, né? Sufrágio é voto, a força decisória do número. Constituís a maioria. Hoje estáis com o governo. Amanhã sereis o governo, né? Então, ele praticamente ali convocou os trabalhadores a fazer uma revolução, né? Enfim, quase que citou Karl Marx, né? E isso naturalmente deixou as elites desesperadas, né? Mas esse discurso dele não conseguia controlar inteiramente aí os trabalhadores, não, tá? Os problemas decorrentes da alta do custo de vida, da inflação, do desemprego, enfim, levaram a uma série de greves em 1953 e essas greves naturalmente vão atribular ainda mais o governo Vargas, né? Principalmente porque, para muitos historiadores, como a Sônia Regina de Mendonça, esse era o colapso do populismo, ou seja, era impossível, era inviável o Vargas fazer o que ele fez lá no primeiro governo entre 30 e 45, que era agradar burgueses e proletários, né, gregos e troianos. Né? Então o governo não conseguia controlar as massas e ele acabava sendo ainda mais bombardeado pelos setores conservadores. Né? O presidente optou cada vez mais por um discurso e por medidas que se chocavam com os interesses sociais conservadores, né? Diante da hesitação de empresas estrangeiras, né, de empresas canadenses e americanas produtoras de energia elétrica em realizar novos investimentos, ele respondeu com um projeto de lei que criava uma empresa estatal para o setor, a Eletrobras. E aí, claro, ele cutucou a onça com vara curta, né? Coisa que ele
já havia feito quando ele conseguiu criar a Petrobras, né? Eu nem coloquei isso aí nos tópicos, porque eu já havia dito isso em aula, e eu acho que, enfim, isso é o mais evidente, né? A questão da criação da Petrobras, porque quando Vargas propôs a criação da Petrobras, é óbvio que ele sofreu assim uma oposição muito grande da UDN, do Carlos Lacerda, dos setores conservadores, que diziam tudo menos que era possível criar a Petrobras, né? E aí, diante da dificuldade dele mandar aquilo para o Congresso e ser aprovado, ele acaba mobilizando as massas numa campanha chamada O Petróleo é Nosso, né? Liderada pelo PTB, que vai pressionar o Congresso a aprovar a criação da estatal. Ele foi vitorioso politicamente, porque a Petrobras foi criada, né? Mas nesse momento, em 53, em 1953, mas as elites ali viram que ele ainda tinha força política e intensificaram ainda mais o ataque contra o presidente. E aí é a partir desse momento que o Carlos Lacerda vai usar o seu jornal, a Tribuna da Imprensa, para fazer praticamente crítica diária ao presidente, algumas fundadas, outras completamente infundadas, né? Então, Carlos Lacerda acaba aí sendo o grande ícone, né? Que taca pedra, digamos, nos ideais varguistas. Em 5 de agosto de 1954, Gregório Fortunato, não, Gregório Fortunato, o chefe da segurança pessoal do Vargas, mas não era isso que eu ia dizer, né? Mas como não tem como editar aí, eu vou seguir nessa lógica. Então, no dia 5 de agosto de 54, Gregório Fortunato, chefe da segurança pessoal do Vargas, tenta matar o Carlos Lacerda, o jornalista que tanto fazia crítica ao presidente. O Lacerda não morre, leva um tiro no pé, fica perneta lá, né? E o segurança dele, o Rubem Vaz, que era um major da aeronáutica, se vocês lembrarem, eu citei a aeronáutica há pouco, a aeronáutica era, em sua maioria, anti-varguista, né? E agora teve um major dela morto numa tentativa de homicídio ao Carlos Lacerda. Óbvio que na hora as pessoas logo imaginaram que o presidente Vargas tinha algo a ver com a situação. O Carlos Lacerda, no mesmo dia do atentado, já foi ao rádio e acusou o presidente. Quando se soube que foi o Gregório Fortunato o mandante do crime, né? E o Gregório Fortunato, como eu disse no início, né? Até atropelando a minha linha de raciocínio, ele era chefe pessoal da segurança do Vargas, ele era amigo do Vargas, então assim, logo se imaginou que foi a mando do presidente, nunca ficou comprovado que foi a mando do presidente, o presidente disse que se sentiu traído, né, que foi uma punhalada nas costas, que estava no mar de lama e tal, mas o fato que o atentado ao Carlos Lacerda manchou a imagem do presidente, ele foi torpedeado, digamos assim, por todos os lados, né? Todos praticamente pediam a renúncia dele, né? A aeronáutica monta um processo de investigação independente, o que não podia, convoca o presidente, o que também não podia, e aí, acuado, ele acaba respondendo com um suicídio. Escreve a carta testamento, a carta testamento não, a carta lá, né, que ele, antes do suicídio, né? Nessa carta ele faz, claro, um apelo quase que religioso, né? Se colocando ali como uma figura heróica do país. Mas uma coisa que eu acho interessante que vale a pena lembrar rapidamente é aquela questão, né, de que ele diz que grupos nacionais associados com grupos internacionais conspiraram contra o governo dele. Ele não deixa claro, ele não dá nome aos bois aí, de quem são esses grupos nacionais e esses grupos internacionais, mas um episódio que acontece após a morte dele, eu acho que evidencia bastante bem quem são esses grupos nacionais e quem são esses grupos internacionais, né? E eu vou tentar ser bastante breve, porque já passou aí até daquilo que vocês toleram, que é coisa de 20 minutos. Mas bem, é... bom, o corpo do Vargas, né, foi velado por uma multidão, cerca de 100 mil pessoas, numa época que não tinha veículo de comunicação de massa. As pessoas foram voluntariamente seguir o cortejo do corpo do presidente.
Quando houve a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, a população se colocou contra o presidente e viu o Carlos Lacerda como uma vítima. Mas em virtude do suicídio do presidente, a situação se inverteu. O Carlos Lacerda passou a ser visto como o vilão e o Vargas como a vítima, né? Porque é claro que as pessoas logo imaginaram que foi devido à oposição, assim, muitas vezes até desleal, né, contra o Vargas, que levou o presidente ao suicídio, a oposição liderada pelo Carlos Lacerda. E aí, quando o corpo dele saiu do Rio de Janeiro em direção ao Rio Grande do Sul, onde foi enterrado, a população partiu para cima do prédio da tribuna da imprensa, do jornal do Carlos Lacerda, e só não pegou ele e ele foi linchado porque um avião da aeronáutica, não, um helicóptero, na verdade, da aeronáutica, tirou ele da sede do jornal, da tribuna da imprensa, e levou, adivinhem para onde? Para a Embaixada dos Estados Unidos. Então, acho que esse episódio, eu vou parar por aí, né, nessa narrativa desse episódio, para não me estender muito, mas eu acho que esse episódio explicita bastante bem o que o Vargas escreveu lá na sua carta, né, de que grupos internacionais estavam associados com grupos nacionais para desestabilizar o governo dele, né, porque Carlos Lacerda fugiu para a Embaixada dos Estados Unidos. Bom, depois que o presidente, não se suicida, quem assume é o Café Filho, o vice-presidente, que vai governar o final de 54 até 1955, quando acontece a eleição. Quando tiver a eleição, e aí a eleição der vitória ao Juscelino Kubitschek, o Café Filho sai, e aí a gente vai ver, não é, que quem assume foi o Carlos Luz, né, o Carlos Luz, que era presidente da Câmara dos Deputados. Só que aí o que acontece? O Carlos Luz era do PSD, do mesmo partido do Juscelino Kubitschek, mas ele era de um setor mais conservador, muito próximo da UDN. Como eu disse, o PSD ele não tinha uma homogeneidade, né? Existia ali uma diferença dentro do partido, existia uma ala mais liberal, uma ala mais nacionalista. E aí o Carlos Luz, presidente da Câmara, que assumiu após o afastamento do Café Filho, ele era muito próximo da UDN. A UDN não reconheceu a vitória do Juscelino Kubitschek, o Carlos Lacerda também não, claro, ele era a maior voz da UDN, porque o Juscelino ganhou com 36% dos votos. E o argumento da UDN e do Carlos Lacerda é que era necessário a ampla maioria, ou seja, 50% mais um. Mas a Constituição da época, de 1946, não exigia isso, exigia apenas a maioria. Ok? Então o Juscelino ganhou, mas a UDN começa a dizer que não reconhece, que ele não pode assumir, etc. O Carlos Luz, próximo ao UDN, começou a simpatizar com esse discurso e criou um clima meio que conspiratório, né? Imaginou-se que o Carlos Luz, aliado da UDN, pudesse impedir a posse do JK, e aí um general, Henrique Teixeira Lott, acaba entrando em cena, afasta o Carlos Luz, o presidente da Câmara dos Deputados, e conduz ao poder o Nereu Ramos, o presidente do Senado. Isso foi uma intervenção no processo democrático e por isso é chamado de golpe preventivo. Por que preventivo? Porque o Lott, o general que interviu, afastando o Carlos Luz e colocando o Nereu Ramos, não fez isso desejando intervir efetivamente para dar um golpe, para estabelecer um regime de exceção. Não, ele fez isso para impedir um golpe contra o JK, para impedir um impedimento da posse de JK. Ficou estranho isso, né? Mas foi a forma como eu consegui pensar aqui para explicar para vocês. Então, o Lott ele entra em cena para impedir uma possível tentativa aí da UDN e do Carlos Luz impedirem a posse do JK. Ok? Isso a gente chama de golpe preventivo, tá? Bom, então até aqui eu já falei.
o JK vai adotar um modelo de desenvolvimento econômico que não é o desenvolvimento, não é o mesmo que o Vargas vai adotar, não é o modelo nacionalista, tá? No discurso é muito nacionalista o JK, ele vai adotar um discurso bastante nacionalista, mas assim, na prática econômica, ele não vai adotar só o nacionalismo de Vargas, ele vai adotar o que a gente chama de nacional-desenvolvimentismo, que é quando você usa o capital nacional, o estrangeiro, o público e o privado para estimular o crescimento econômico do país, né? Quando você tem o nacionalismo econômico, você prioriza o capital nacional e o capital público. O nacional desenvolvimentismo ele vai usar o capital nacional, o capital estrangeiro, o capital público, o capital privado, ou seja, ele vai, digamos, atirar para todos os lados aí na tentativa de desenvolver a economia do país de forma acelerada. E para isso ele vai organizar o seu plano econômico no chamado plano de metas, onde ele estabeleceu 5 áreas, né, para receber maior incentivo do governo, perdão, e depois ele acrescenta a sexta, não é? A sexta área aí, a sexta é, característica, digamos assim, do plano de metas, que é a meta síntese, que é a criação de Brasília, tá? Dessas áreas, as áreas que mais cresceram foram a área de transporte e indústria, tá? A área de energia também cresceu bastante, e as áreas que menos cresceram do plano de metas foi a área de educação e alimentação. Bom, poderia me estender mais, né? Vou tentar assim, finalizar, concluindo o governo JK. Poderíamos falar de outras características, mas para não me estender muito, eu vou já caminhar para o final aí. Se ficar dúvida, vocês, né, chamem aí no Classroom, enfim. O plano de metas, ele fez o Brasil crescer bastante, mas, como eu disse, algumas áreas receberam muito mais investimento que outras. As áreas da educação e alimentação recebeu pouquíssimo investimento, o que mostra aí que o governo não tinha muito interesse em focar nessas áreas. O plano de metas ele gerou um crescimento desigual do país. A região central, né, por conta da criação de Brasília, e a região sul e sudeste acabaram recebendo mais investimento. A região norte e nordeste recebeu muito menos investimento, né? E por isso depois o JK vai criar a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para tentar dar uma amenizada ali na situação do Nordeste, que ficou muito para trás desse crescimento econômico. A inflação e a dívida externa vão ser assim dois indicadores negativos que vão se apresentar de forma assim muito muito contundente no final do governo JK, muito por conta da adoção e da prioridade que ele deu ao capital estrangeiro, né? As empresas estrangeiras remetem o seu lucro para o exterior, né, para os seus países de origem, e isso a médio e longo prazo vai gerar o endividamento do país, né? Coisa que ele tentava resolver sempre recorrendo a empréstimos junto ao FMI, mas vai chegar numa situação que vai ser insustentável, né? O FMI vai impor uma série de restrições ao Brasil, e essas medidas não vão soar muito bem, principalmente para os trabalhadores, de forma que essa aliança PSD-PTB, que foi vitoriosa com a eleição do Dutra, com a eleição do Vargas e com a eleição do Juscelino, não vai conseguir emplacar um nome para suceder o Juscelino, né? O nome que eles tentaram emplacar foi a do general Henrique Teixeira Lott, mas ele não foi vitorioso, e quem foi vitorioso para suceder o Juscelino Kubitschek foi um político inexperiente de um partido pequeno, o PDC, o Partido Democrático Cristão, mas, embora pequeno, esse partido ele tinha o apoio da UDN, né? E aí quem vai ganhar essa figura inexperiente, né? Que era o Jânio Quadros, tá? Que foi o Jânio Quadros. E isso a gente vai ver, né, mais à frente. Bom, é isso. Tentei sintetizar ao máximo aí esses 3 governos. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida é só chamar. Um abraço a todos e fiquem bem.